Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar hoje o nosso estudo sobre o cálculo estequiométrico, vendo o nosso último caso específico, que é quando nós temos reações com o ar. Lembre-se então que o ar é uma mistura homogênea composta de aproximadamente 21% do gás oxigênio, 78% do gás nitrogênio e também aproximadamente 1% de outros gases, principalmente o gás nobre argônio, mas também o CO2, entre outros. Então nós vamos ter que tomar um certo cuidado quando nós estivermos falando de reações com ar, porque nós precisamos ver qual dessas substâncias que efetivamente vai participar da reação. As outras nós vamos considerar como se fossem as impurezas. Eu já adianto para vocês que, em regra, as reações sempre ocorrerão com o gás oxigênio O2. Então, a porcentagem do gás oxigênio, de aproximadamente 21%, será aquela que nós vamos utilizar na nossa reação. Lembrando, então, que essa porcentagem nós podemos considerar como se fosse o grau de pureza da substância, o grau de pureza do ar. Vamos ver, então, como é que isso funciona na prática? Continuando o nosso estudo do cálculo estequiométrico, dos casos específicos, hoje nós veremos o último deles, o número 5, que são as reações com o ar. E como sempre, nós vamos entender e estudar as reações com o ar a partir de um exemplo. Olha só essa questão. Considerando que a proporção de gás oxigênio no ar seja de 20% e essa porcentagem em volume, então o volume de ar em litros, medidos na CNTP, então nas condições normais de temperatura e pressão, necessário para que ocorra a oxidação de 5,6 gramas de ferro é de... E aí ele nos fornece também a massa molar do ferro, que é igual a 56 gramas por mol, e nos dá a equação e já informa que essa equação não está balanceada. Mesmo se ele não tivesse falado nada, nós sabemos que nós temos sempre que conferir o balanceamento das equações. É o balanceamento que vai nos dar a proporção com que as substâncias se combinam. Além disso, a questão nos forneceu que a porcentagem do gás oxigênio no ar é de 20%. Mas, professor, no começo da aula você falou que a porcentagem é de aproximadamente 21%. Pessoal, não importa. Se a questão falou 20%, nós vamos utilizar aquilo que foi dado pelo problema. Então vamos ganhar um pouquinho de espaço aqui. Pronto. E agora vamos começar balanceando a nossa reação. Percebam então que aqui nós temos 3 oxigênios do lado dos produtos e apenas 2 do lado dos reagentes. Vamos então trocar os índices de atomicidade e vamos torná-los coeficientes. Então eu vou multiplicar o Fe2O3 aqui por 2, que é o índice do oxigênio nos reagentes, e vou também fazer o contrário. Vou pegar aqui o 3, que é o índice do oxigênio aqui nos produtos, e vou multiplicar o O2 lá nos reagentes. Agora eu tenho 2 vezes 3, 6 oxigênios nos produtos, e também 2 vezes 3, 6 oxigênios nos reagentes. Vamos ver agora então o ferro. Nós temos aqui 2 que multiplica 2, 4 ferros aqui nos produtos. Vamos então multiplicar o ferro aqui por 4 também nos reagentes. E aqui está a nossa equação balanceada. A partir de agora, nós já sabemos a proporção em mols que essas substâncias se combinam. Então, como ele está falando apenas aqui dos reagentes do ferro e do oxigênio, vamos trabalhar com eles. Nós sabemos então que 4 mols de ferro reagem com 3 mols do oxigênio. Mas vejam que a questão nos pede o volume de ar. Então nós teremos que trabalhar com o volume no caso do oxigênio. E a questão ainda nos diz que nós estamos trabalhando na CNTP. Ótimo, pessoal, a gente sabe qual é o volume de 1 mol de qualquer gás na CNTP. E isso dá 22,4 litros por mol. Como nós temos 3 mols de oxigênio, nós sabemos então que nós teremos aqui 3 que multiplica 22,4 litros, já que nós estamos trabalhando na CNTP. Mas no caso do ferro, a questão nos pede em massa. Ela quer saber qual é o volume de oxigênio para oxidar uma massa de 5,6 gramas de ferro. E nós também sabemos
transformar mol para massa. Olha só, a questão nos deu a massa molar do ferro como 56 gramas por mol. Então, se nós temos 4 mols, nós teremos aqui 4 que multiplica 56 gramas. Então, essa primeira parte que nós montamos foram os dados do problema. Aqui nós temos 4 mols que nós transformamos em massa, no caso do ferro, e nós temos 3 mols que nós transformamos em volume, no caso do oxigênio. E agora vamos ver o que a questão nos pede. Ela quer a oxidação de 5,6 gramas de ferro e nos pergunta agora qual é o volume de ar necessário. Vamos começar calculando o volume de oxigênio e depois a gente vê qual o volume de ar que foi necessário. Então aqui já montamos a nossa regrinha de 3 e podemos começar aqui, pessoal, simplificando 56 com 5,6. 56 e 5,6 é uma proporção de 1 para 10. Olha só como já facilitou as contas. Então eu vou ter aqui 40x, vamos colocar aqui do lado então, 40x, que vai ser igual agora a 3 que multiplica 22,4 litros. Isso vai nos dar um total de 67,2 litros. Fazendo então agora a passagem do 40 para o outro lado, nós teremos 67,2 dividido por 40. E isso vai ser igual a 1,68 litros de quê, pessoal? Aqui é litros de oxigênio do gás O2. Vejam que a questão foi maldosa e lá na letra D nós temos 1,68 como uma resposta possível. Então, muito cuidado. Vejam que o oxigênio corresponde a apenas 20% do ar. O oxigênio é a parte que vai efetivamente reagir. Foi isso que nós calculamos aqui na nossa primeira regra de 3. 1,68 litros corresponde ao volume do gás oxigênio. E esse volume vai corresponder agora a 20% do total de ar que nós precisaremos para oxidar, então, 5,6 gramas de ferro. Vamos montar mais uma regra de 3 e aí sim nós encontraremos o volume total do ar, que é o que foi pedido na questão. Então, agora que nós encontramos 1,68 litros de O2, que é a parte em volume que efetivamente reage do ar, vamos montar uma segunda regra de 3, que nos diz que esse 1,68 litros corresponde a 20% do volume do ar. Como ele pergunta o volume total do ar, nós queremos saber, então, quanto vale esse 100%? Quanto vale o volume total do ar que vai conter 1,68 litros de O2? E agora nós podemos chamar de Y esse volume. Agora então vamos multiplicar cruzado. O nosso Y será igual a 100 que multiplica 1,68, que é 168. Vamos agora passar o 20 aqui dividindo, 168 dividido por 20, isso vai nos dar um total de 8,4 litros. Agora sim, litros de ar, que era o que nós estávamos procurando. Olhando aqui nas nossas alternativas, nós encontramos na letra B 8,40, então a letra B será o nosso gabarito. Vamos resolver mais uma? A combustão completa do gás metano, feita em presença de ar, a temperatura e pressão constantes, pode ser representada pela seguinte equação química não balanceada. De novo, eles foram bonzinhos e lembraram a gente que nós temos que balancear a nossa equação. Vejam então que aqui o CH4, o gás metano, apresenta 4 átomos ou 4 mols de hidrogênio. E aqui nos nossos produtos nós temos apenas 2, então vamos multiplicar aqui a água por 2. Agora eu tenho 4 de cada lado. Veja então que no caso do oxigênio, eu tenho 2 oxigênios aqui nos reagentes e 2 mais 2, 4 nos produtos. Então vamos multiplicar o O2 também por 2. Eu tenho agora um carbono nos reagentes e também um carbono nos produtos. Pronto. Balanceamos a nossa reação. Nós temos a proporção de 1 mol de CH4 do gás metano, que reage com 2 mols de oxigênio, formando 1 mol do CO2 mais 2 mols de água.
Agora vamos ver o que a questão nos pede. Ela nos diz que 60 litros deste combustível, do gás metano, portanto, foram queimados por um veículo. Então a questão nos deu um volume de gás metano. Nós sabemos passar mol para volume? Nós temos aqui 1 mol do CH4. E isso equivale a qual volume? Podemos colocar aqui 22,4 litros? Não, pessoal, muito cuidado. Vejam que a questão em nenhum momento nos diz que nós estamos trabalhando na CNTP. O que a questão nos disse foi que nós temos pressão e temperatura constantes. Isso nos garante, lá pelas leis volumétricas de Gay-Lussac e também pela lei de Avogadro, que nós teremos aqui uma proporção em volume igual à proporção em mols. Mas isso é uma proporção em volume. Então, se nós temos 1 mol que reage com 2 mols, nós teremos 1 litro que reage com 2 litros, ou então 1 metro cúbico que reage com 2 metros cúbicos, mas isso não quer dizer que nós vamos ter aqui 22,4 litros, porque a questão não nos disse que nós estamos na CNTP. Vejam então que aqui nós temos 2 mols também do gás oxigênio. Então nós temos 1 mol que reage com 2 mols. Isso quer dizer que um volume qualquer que nós considerarmos para o gás metano vai reagir com 2 volumes iguais do gás oxigênio. Então se nós imaginássemos, por exemplo, que 1 litro de gás metano, ele vai reagir, é claro, com 2 litros do gás oxigênio, já que nós temos temperatura e pressão constantes. Agora, como a questão nos disse que nós temos 60 litros, vamos colocar aqui 60 litros para o metano. A questão ainda nos diz que o oxigênio reagente representa 20% do volume total do ar. E, além disso, ela nos diz que o rendimento do processo será de 90%. Então, nós vamos considerar que o rendimento do processo é de 90%. Vejam, então, que nós já podemos montar a nossa primeira regra de 3, calculando aqui qual é o volume de O2 que nós teremos reagindo com 60 litros do gás metano, ainda considerando, é claro, que nós temos um rendimento de 100%. Então vamos começar calculando isso. Nós temos x que multiplica 1, então isso nos dá x, que vai ser igual a 2 vezes 60, que é 120 litros. Então nós chegamos aqui a 120 litros de O2, do gás oxigênio. Mas olha só, a questão nos diz que nós temos um rendimento de apenas 90% nesse processo. Então, 120 litros de O2 seria o volume necessário se nós tivéssemos um rendimento de 100%. Podemos montar então uma outra equação aqui para nós falarmos agora apenas do rendimento. Então vamos falar agora do rendimento. Pensando no rendimento, nós sabemos que 120 litros de O2, que foi o que nós encontramos, equivale a um rendimento de 100%. Mas a questão nos disse que esse processo apresenta rendimento de apenas 90%. Com isso, nós chegaremos ao valor em volume real que foi consumido de O2, sabendo que esse rendimento é de apenas 90%. Então, já podemos cancelar aqui o 0 com 0 e também esse 0 com esse 0. Pronto, vamos fazer então agora a multiplicação cruzada. O nosso y será igual a 9 que multiplica 12, será igual, portanto, a 108 litros no total. Esse foi o volume real de O2 que foi consumido na nossa reação. Mas além disso, pessoal, nós ainda temos mais uma etapa, já que o oxigênio representa 20% do volume total do ar. E olha o que a questão quer. Nestas condições, o volume de ar em litros necessário à combustão equivale a quanto? Então a questão nos pede o volume de ar. Vamos então ter que calcular qual é esse volume, sabendo que 108 litros de O2 representa apenas 20% desse volume total, que é o volume do ar. Vamos montar agora uma terceira regra de 3 para nós calcularmos agora o ar. Então nós sabemos que 108 litros de O2, que foi o que nós calculamos, equivale a 20% do volume total do ar. Mas como a questão nos pede o volume do ar, e o ar é 100%, nós então vamos chegar a esse volume que nós vamos chamar de Z, e montamos aqui a nossa terceira regra de 3.
Então vamos começar aqui cancelando o zero do 100 com o zero do 20, e nós vamos ter então 2 que multiplica z, vou colocar aqui embaixo, olha só, 2z, que vai ser igual a 10 vezes 108, que é 1080. O nosso z, portanto, será 1080 dividido por 2. Fazendo essa conta, nós vamos chegar a 540 litros, agora sim, litros de ar. Olhando nas nossas alternativas, a letra B nos traz 540 e por isso ela é o nosso gabarito. Vimos então na aula de hoje o nosso último caso específico, que é quando nós temos as reações com o ar. E é bem tranquilo, nós vamos tratar o ar como se fosse uma substância impura, procurando apenas aquela substância que em geral será o gás oxigênio que vai participar da reação. O restante nós vamos tratar como se fosse impureza. Nessa questão, nós aproveitamos também para relembrar o caso do rendimento. Então vejam, não importa quantos casos específicos a questão vai acrescentando para nós. Nós vamos sempre fazer passo a passo, calculando e chegando aos volumes ou às massas que forem pedidas. Um forte abraço a todos, vejo todos vocês na nossa próxima aula.